sim. É um motor rotativo. Ouvi dizer que o carro equipado com esse motor rotativo foi ressuscitado após 11 anos. É isso mesmo? Sim. Por mais de uma década, o motor rotativo foi considerado coisa do passado. Não apenas pausado, nem esperando por um momento mais oportuno, mas realmente encerrado. As montadoras seguiram em frente, os órgãos reguladores apertaram as regras de emissões e os engenheiros, em silêncio, concordaram que esse projeto simplesmente não tinha como sobreviver em um mundo obcecado por eficiência, eletrificação e conformidade. O motor rotativo é tão diferente e tão único que a Mazda se destacou no mapa mundial e realmente o motor rotativo ele foi o que iniciou esse amor icônico por dirigir. E ainda assim, em fevereiro de 2024, a Mazda fez algo que fez o mundo automotivo parar e olhar com mais atenção. Eles não apresentaram um carro conceito chamativo, nem provocaram com um projeto nostálgico. Também não se esconderam atrás de promessas vagas para o futuro. Em vez disso, criaram um departamento inteiro, composto por 36 engenheiros dedicados, todos designados para uma única missão. O trabalho deles era trazer o motor rotativo de volta à vida. Esse renascimento não foi pensado como peça de museu ou uma curiosidade isolada. A Mazda o apresentou como um componente real, com verdadeira intenção de produção. Essa decisão levantou imediatamente uma pergunta difícil. Por que uma montadora relativamente pequena arriscaria dinheiro de verdade e talento de engenharia em um projeto que praticamente todos os outros fabricantes já haviam descartado? Para entender por que isso importa, é preciso lembrar o que o motor rotativo foi originalmente projetado para ser. O motor rotativo Wankel, inventado por Felix Wankel em meados do século XX, era visto como um salto tecnológico. Prometia tamanho compacto, peso reduzido, funcionamento suave e simplicidade mecânica. Em vez de pistões subindo e descendo, utilizava um rotor triangular girando dentro de uma carcaça ovalada. No papel, o projeto parecia elegante e eficiente. A Mazda reconheceu esse potencial desde cedo. Enquanto outros fabricantes fizeram breves experimentos e logo desistiram, a Mazda mergulhou de cabeça. Refinaram o design, resolveram os primeiros problemas de confiabilidade e construíram toda uma identidade de desempenho em torno dele. O RX-7 se tornou um esportivo icônico, conhecido por seu equilíbrio, som e alto giro. Por um tempo, o motor rotativo funcionou exatamente como se esperava, mas a física não se comove com histórias bonitas. O mesmo formato da câmara de combustão que tornava o rotativo compacto e suave também o deixava ineficiente. O combustível não queimava de forma tão completa quanto em motores a pistão, o que levava a um consumo elevado e altas emissões de hidrocarbonetos. Quando vieram as crises do petróleo nos anos 1970, essas falhas se tornaram impossíveis de ignorar. Aquilo que antes era encantador, de repente ficou caro demais. À medida que as regulamentações de emissões ficaram mais rígidas na Europa, Japão e Estados Unidos, o motor rotativo passou a sofrer uma pressão cada vez maior. A Mazda continuou aperfeiçoando o projeto ao longo de várias gerações do RX-7 e depois do RX-8. Mas cada avanço trazia mais complexidade e custo. Em 2012, até mesmo a Mazda teve que encarar a realidade. O RX-8 foi descontinuado e, com ele, o último motor rotativo em produção saiu de cena. Por mais de uma década, o rotativo esteve, na prática, extinto. É por isso que o seu retorno pegou tanta gente de surpresa. A Mazda não relançou o rotativo com alarde. Trouxe ele de volta de forma discreta. Em 2023, lançou o MX-30e Skyactiv REV, um crossover híbrido plug-in que, à primeira vista, parecia modesto. Nada no veículo sugeria rebeldia ou polêmica, mas, escondido sob o assoalho, havia um motor rotativo de rotor único e 830 centímetros cúbicos. O detalhe mais importante não era o tamanho do motor, mas o seu papel. O rotativo não movimenta as rodas, ele nunca se conecta diretamente ao trem de força. Em vez disso, atua como extensor de autonomia, funcionando em rotação constante para gerar eletricidade para a bateria. O motor elétrico é o responsável por toda a propulsão.
Essa mudança altera completamente a forma como o rotativo opera. Historicamente, motores rotativos tinham dificuldade ao serem exigidos em variações constantes de carga e rotação. Quando operam em uma rotação fixa e otimizada, muitos dos problemas de eficiência e emissões se tornam muito mais controláveis. Nessa função, as qualidades do rotativo voltam a fazer sentido. Seu tamanho compacto, funcionamento suave e baixa vibração se tornam vantagens e não defeitos. O MX-30 nunca teve a pretensão de ser um fenômeno de vendas. Sua verdadeira missão era a validação. Ele provou que a Mazda conseguia construir um motor rotativo moderno, que atendesse às normas de emissão e tivesse uma função prática em um carro atual. Isso não era nostalgia, era uma prova de vida. Então, em fevereiro de 2024, a Mazda deixou suas intenções bem claras. A empresa reinstaurou oficialmente o Arri Development Group. Não foi um gesto simbólico nem uma ação de marketing escondida num comunicado à imprensa. Foi a criação de um departamento completo, com recursos, liderança e uma missão bem definida. A tarefa do grupo era desenvolver motores rotativos modernos capazes de sobreviver no cenário automotivo atual. 36 engenheiros podem não parecer um exército, mas nesse contexto, o recado foi direto. A maioria das montadoras não alocaria uma equipe inteira em torno de uma arquitetura de motor na qual não acreditassem. A Mazda não estava preservando história, estava tentando reescrevê-la. A Mazda também foi transparente sobre seus objetivos. Declarou abertamente que os motores rotativos de nova geração precisavam atender às normas atuais de emissão, se integrar perfeitamente a sistemas híbridos e permanecer compatíveis com combustíveis neutros em carbono. Esse último ponto é especialmente importante porque muda toda a perspectiva do debate. A Mazda não está argumentando que o motor rotativo pode competir diretamente com os veículos elétricos em termos de eficiência. Em vez disso, está apostando que o próprio combustível vai mudar. Combustíveis sintéticos produzidos a partir de carbono capturado da atmosfera, assim como biocombustíveis derivados de fontes renováveis como microalgas, podem mudar radicalmente a equação das emissões. As emissões no escapamento ainda existiriam, mas as emissões ao longo do ciclo de vida poderiam se aproximar da neutralidade. Essa não é uma ideia marginal. A Porsche está investindo pesado em combustíveis sintéticos. Organizações do automobilismo estão testando essas alternativas, e reguladores têm discutido cada vez mais sobre emissões no ciclo de vida completo, e não apenas o que sai do escapamento. A Mazda está apostando que essa mudança vai continuar. É um risco, mas não é irracional. O momento em que esse renascimento se tornou impossível de ignorar chegou no final de 2023, quando a Mazda revelou o conceito Iconic SP no Japan Mobility Show. Não era um crossover prático, nem um veículo feito apenas para cumprir regulamentações. Era um esportivo baixo, de 2 lugares, com proporções agressivas e foco claro em desempenho. Sob o capô, havia um motor rotativo de 2 rotores combinado a um motor elétrico em uma configuração híbrida. A Mazda afirmou que o sistema poderia entregar cerca de 370 cavalos de potência, mantendo emissões relativamente baixas e compatibilidade com combustíveis neutros em carbono. Sozinha, essa afirmação não seria nada fora do comum. Montadoras apresentam conceitos ambiciosos o tempo todo. O que tornou o Iconic SP diferente foi a linguagem da Mazda. Eles não o apresentaram como uma visão distante, nem como um estudo de design. Declararam abertamente que a produção estava sendo considerada. Segundo relatos da indústria, o sistema híbrido com motor rotativo exibido no Iconic SP está próximo da conclusão técnica. Isso indica que os desafios de engenharia foram, em grande parte, superados. O que resta é uma decisão de negócio. Essa diferença é importante porque separa a fantasia da intenção real. A Mazda tem abordado essa nova geração de motores rotativos de forma diferente do passado. O motor não precisa mais assumir todas as funções sozinho. O sistema híbrido permite que o rotativo opere